Alcoolismo. Esse é o tema do programa Pense em Saúde de hoje. E para debater este tema estão conosco os psiquiatras doutor Lauro Eustáquio Guirlanda de Moura, o doutor Maurício Leão de Rezende e o clínico geral doutor Último Libânio da Costa, todos médicos cooperados da Unimed BH. Nós falamos dos vários problemas psicológicos e fisiológicos que o consumo do álcool pode causar. Mas um outro grande problema que a sociedade enfrenta hoje com a substância não é apenas o mal físico do consumo desmedido, mas também as mortes provocadas por motoristas embriagados ao volante. No Brasil, mais de 35 mil pessoas são mortas todo ano em acidentes automobilísticos causados pelo abuso de bebida alcoólica. Então, cuide da sua saúde e também da dos outros. Vale sempre a lembrança, se for dirigir, não beba, se for beber, por favor, não dirija. Nós falamos muito dos problemas, agora nós vamos conhecer o caso, né, que uma saída muito procurada por dependentes em recuperação são esses grupos de apoio, né, de alcoólicos anônimos, por exemplo, onde há ajuda mútua na recuperação e manutenção de uma vida sem o vício. Nós vamos conhecer agora a história do seu Manuel Coutinho, que depois de parar de beber, fundou a Casa do Alcoólatra e também um grupo de alcoólicos anônimos em Belo Horizonte. Vamos ver. Manuel Coutinho fundou a Casa do Alcoólatra de Belo Horizonte. 19 anos depois, decidiu fundar nesta mesma casa um grupo de alcoólicos anônimos. Eu tinha 19 anos de abstinência quando eu comecei a estudar o AA. Só que quando eu vim para cá, aqueles estudos que eu fiz, eu comecei a implantar aqui. Tal dia você faz tal, como se fosse um ginásio ou um pré-vestibular, você vai fazer tantas matérias, tal. Então nós temos aqui 90 reuniões por mês, 3 reuniões por dia, que não cansam. Manuel Coutinho já está sóbrio há mais de 30 anos e continua a incentivar e ajudar a todos que o procuram. O que eu faço aqui? Eu dou um apoio para as pessoas se conscientizarem. Por que eu não volto a beber? Porque eu sou consciente que eu sou um alcoólatra. O trabalho de Coutinho não afastou apenas ele do álcool, mas também as centenas de pessoas que passaram pela casa e pelos alcoólicos anônimos que ele mesmo fundou. Eu comecei, pegava os motoristas, falava, pega mendigo ali, pega ali para mim, pega ali, começava a levar para os grupos, ia na reunião com eles. Isso para eu falar para Deus assim, estou mostrando que o Senhor não enganou comigo. Se o Senhor me ajudou, eu vou ajudar. Qual o modo que eu tenho para ser um cristão? É ajudar o outro. Uma história bacana, né, do seu Manuel Coutinho. Eu gostaria que vocês comentassem se acham importante salientar alguma coisa em relação à matéria. Márcia, é importante esclarecer para as famílias, né, e para os pacientes que os grupos de alcoólicos anônimos, eles são bons, mas eles não são tratamento. Não são, mas exatamente eu quero falar sobre isso agora. É importante salientar isso. Os grupos, eles dão apoio, né, se o paciente estiver inserido no tratamento profissional é com psiquiatra e psicólogo, né? Os grupos, eles dão apoio, né? E outra coisa que é importante esclarecer, comunidades terapêuticas sem médicos, sem profissionais, sem psicólogos, também não são tratamento. Certo. Mas eu vou querer falar agora sobre tratamento, mas isso que você falou, que eu acho, não sei se vocês acham importante, o apoio de você estar no mesmo grupo com outras pessoas na mesma situação, isso pode, de alguma forma, te dar força para seguir em frente? Sim, pode ajudar. Pode no seu ajudar. Propósito, né? Sim, mas as pesquisas indicam o seguinte, só o grupo não tem efeito sobre a melhora do quadro do paciente. Então, se houver outras modalidades junto com o grupo, sim, o grupo pode ser um apoio importante. Então, vamos falar sobre isso agora. Lá no bloco anterior, eu até tinha perguntado o doutor Lauro sobre a família que percebe que aquela pessoa está já tendo problemas e prejuízos na vida por causa do álcool, como a família poderia ajudar. E agora a própria pessoa, se ela nota, mas ela não tem força suficiente para se ver livre, como ela deve agir e que caminho ela deve percorrer, doutor Maurício? Na verdade, eu penso que a gente pode analisar essa questão da autopercepção em 2 momentos. Um momento inicial onde que é mais possível a pessoa
estando atenta, perceber que a relação dela com a bebida já começa a ser prejudicial. É quando todo o planejamento dela já gira em torno da bebida. A hora que eu vou parar de trabalhar, a hora que eu vou encontrar com o grupo, o fim de semana da cerveja. E quando o uso da bebida já começa a adquirir um papel de destaque no planejamento de vida da pessoa. Esse é um momento que ela tem que, se ela estiver atenta, ela consegue parar. Agora, quando ela já está dependente, é mais difícil. É mais difícil, porque implica em ter disciplina, autodeterminação, busca de ajuda, que é uma coisa que já foi dita aqui, o Lauro parece que enfatizou bem isso. De forma geral, as pessoas acham que param a hora que querem, do jeito que querem, mas isso é uma armadilha, porque daí a pouco, quando você vai ver, a pessoa já está bebendo, mas eu voltei a beber porque meu chefe brigou comigo, a minha esposa me fez pirraça comigo, sempre arranja uma justificativa para o ato de ter voltado a beber, porque não dá conta de perceber que, na verdade, ele não está conseguindo parar sozinho. E essa hora é que tem que se certificar que ele tem um problema, que ele não dá conta de resolver esse problema sozinho, que ele precisa de ajuda e buscar essa ajuda na ciência através de um profissional. Certo. Aí é possível. Mesmo com essa ajuda, não é fácil. Outros fatores podem entrar e ajudar, né? Nesse momento, o papel da família pode ser muito útil, o papel da sociedade, dos amigos, deve, né? Inclusive, pode ser muito útil. As próprias convicções religiosas, aumentando a força de vontade, a autodeterminação, quer dizer, todo e qualquer recurso é válido. Desde que, como o Lauro enfatizou muito bem, estando doente, trate. Substituir o tratamento da doença por essas ajudas não é o suficiente. Certo. Pode acrescentar um ponto importante, reforçando isso que foi dito, a importância disso que foi dito. Parabéns ao senhor da reportagem por sair da passividade, né? Porque muitas vezes as pessoas são muito passivas, né? Elas querem que as coisas caiam no colo, né? Então, parabéns a ele pela proatividade. Mas só complementando, quando a pessoa resolve parar de beber, dependendo do grau de dependência, ela pode ter complicações graves, até com risco de vida, com a interrupção abrupta do consumo de bebida alcoólica. Ela pode ter uma síndrome de abstinência grave. Então, quando a pessoa quer parar, é fundamental, só reforçando isso que foi colocado, que ela procure ajuda e uma ajuda até multiprofissional, interdisciplinar. Aliás, sobre essa questão da dependência, é preciso ver os níveis de dependência, porque tem, por exemplo, quando já tem comprometimento físico e psíquico, a interrupção pode gerar não só a abstinência, mas a alucinose alcoólica e o delirium tremens, que são quadros que requerem internação, porque o não cuidar clinicamente pode representar, inclusive, o perigo de morte. Verdade. Certo. O paciente faz crises convulsivas, às vezes, tônico-clônicas generalizadas, aquelas crises diarreias, convulsões, febre. Isso que caracteriza a abstinência, a síndrome de abstinência? Não, a síndrome de abstinência ela pode ser desde uma síndrome de abstinência leve, aquele tremor matinal, uma náusea, uma irritabilidade, que é um quadro leve, até essas situações que o Dr. Maurício colocou de convulsão, de alucinações visuais, auditivas, táteis. Diarreias, febre, desidratação. E pode levar ao óbito, inclusive, uma síndrome de abstinência grave. É interessante. Só para a gente completar aqui a matéria que a gente viu, quem quiser também saber mais informações sobre a Casa do Alcoólatra de Belo Horizonte e também sobre esse grupo de alcoólicos anônimos, acesse o site casadoalcoolatra.com.br. Então, www.casadoalcoolatra.com.br. A gente está falando aqui sobre a percepção de que precisa mudar alguma coisa e, às vezes, a força de vontade ainda para parar totalmente ou até para buscar ajuda não é grande. Nesses casos, diminuir o consumo pode ser eficiente ou não? Se for um paciente com poucos problemas com álcool e no estágio inicial, pode ajudar, sim. Mas se for um alcoólatra já dependente, que tem síndrome de abstinência quando para de beber, ele vai diminuir por pouco tempo e provavelmente depois vai voltar a beber do mesmo jeito. Certo, né? Então tem que buscar. E é uma coisa,
como até vocês bem salientaram, dependendo do grau, não é só vou parar de hoje para amanhã, porque pode passar muito mal, né? O que eu estou querendo reforçar aqui, a busca por uma ajuda especializada é fundamental. É fundamental. Não só pela força de vontade, Sim. mas por todo um aporte da saúde. Sim, e porque é importante salientar também que hoje existem vários medicamentos que ajudam muito no tratamento do alcoolismo, seja diminuindo a compulsão, diminuindo a vontade, aumentando o controle. Diminuindo o prazer que se sente com a bebida, né? que se sente com a bebida. Porque uma das coisas que também tem que ser ressaltada é que a bebida dá prazer, senão ninguém bebia. É verdade. Para alguns, tem pessoas que realmente não conseguem passar daquele, ai, que coisa esquisita, e ir para o prazer. Que bom para essas pessoas, né? Mas sem dúvida alguma. Acho que o nosso tempo daqui já esgotou. Depois eu vou querer falar sobre como alcoólico, intoxicação alcoólica, de que maneira isso pode prejudicar ou não a saúde da pessoa, no próximo bloco. Então, hoje estamos conversando sobre alcoolismo. Nós vamos para mais um intervalo, mas fique por aí. Daqui a pouco a gente já está de volta.